E eu vou passar para a próxima palestrante, que é a minha colega de diretoria, a Sabrina Pressman, que é psicóloga. Vamos ver se a Sabrina nos coloca aí, já entra no ar, para eu apresentar ela devidamente. A Sabrina, muitos de vocês já conhecem de longa data. A Sabrina é psicóloga, foi presidente da BEAD. Nessa gestão, ela aceitou seguir na BEAD, fazendo esse trabalho da diretoria, né, e principalmente da tesouraria. E Sabrina já trabalhou muitos anos, né, com tabagismo no Rio de Janeiro, e ela vai nos falar sobre crianças e jovens, dos pontos de venda ao TikTok, um alvo certeiro. É com você, Sabrina. Está sem som. E, aliás, acho que vai engatar justamente no que a gente vem na sequência falando. Né? Uhum. Eu vou te deixar aqui, só para você me dizer que eu está compartilhando direito, que eu não vou conseguir. Não consegue ver. Peraí, só um segundo. Você está vendo a minha tela por enquanto, né? Isso. Vamos lá. Foi, ali. Agora foi, só precisa botar no modo aí, apresentação. Vai não tá, não? Deixar? Então tá bom. Para mim tá. Está no modo... Tá bem, tá ótimo. Tá, então vamos lá. Só pulei a capa aqui. Bom dia, pessoal. Está sendo uma manhã bastante enriquecedora e ver tanta gente aí, companheira, Ana Helena, com quem a gente trabalhou muitos anos, e todo mundo aqui, está sendo bastante interessante. Eu vou aqui direto ao ponto, conversar um pouquinho sobre as questões das estratégias para atrair crianças e adolescentes. São muitas, né? Eu brinco que me dá um dia inteiro para falar, mas não me dá 15 minutos, que é muito difícil. Então, eu vou tentar ser aqui objetiva. Acho que o primeiro, né, assim, se a gente tem um produto, né, como o cigarro, que mata 50% das pessoas que consomem de acordo com o que o fabricante indica, né, você tem que sempre estar repondo o seu mercado. Então, quem vai repor os fumantes que morrem, sem dúvida nenhuma, são os fumantes mais jovens, já que já se falou aqui que 90% começa a fumar antes dos 18 anos. Existem várias formas de atrair os jovens, e a gente vai falar um pouquinho dessas estratégias, né? Eu vou dividir um pouco essa fala com a Mariana, que vem a seguida, que vai falar de uma forma geral dos apelos da indústria, né? E eu vou falar mais especificamente sobre a questão dos jovens. Vários dos meus colegas anteriores trouxeram pedaços dos documentos internos da indústria do tabaco, e neles fica muito claro quando, não só agora, nessa época do cigarro eletrônico, mas desde o início, a estratégia era conseguir, né, pegar esse público-alvo, né? O target sempre foi jovem, né? E se fala que eles são mais leais à primeira marca, eles influenciam mais os colegas, eles estão mais dispostos a experimentar pela curiosidade, pela rebeldia, e por todo o que é comum nessa fase aí da adolescência. Todos nós já fomos né? Às vezes a gente não lembra, mas já teve toda essa sensação aí do novo. E ao longo do tempo, eles claramente é mais vantajoso você focar nesse público jovem, porque você tem mais anos aí de consumo até o adoecimento, né? E aí o cigarro eletrônico no futuro vai nos mostrar se esse padrão muda, como a Jaqueline falou, já que a gente já tem jovens adoecendo de doenças tabaco relacionadas por conta do cigarro eletrônico. Então, nesses marketings, né, a gente não à toa, a BEAD lançou esse slogan, né, dos velhas estratégias, novos disfarces. Muitas das coisas que a gente vai ver agora, quando a gente começa a olhar de perto, é meio surpreendente, porque a gente achou que a gente já não tinha mais esse tipo de
propaganda. Eu vou falar um pouquinho aqui dos principais conceitos do que eles trazem. Um deles é inovação. Lá atrás, no cigarro, já era inovação, né? Então, quando você vê a propaganda antiga, você vê ali ele falando que esse tem uma melhor qualidade, que esse é desenvolvido com uma tecnologia melhor. E agora, os cigarros eletrônicos, eles vieram com uma forte propaganda, trazendo aí, né? Se você tinha antigamente um joystick, hoje você tem um PlayStation, você tinha um telefone desse tijolão, hoje você tem, né, cada vez mais telefones mais modernos, então trazendo coisas antigas que repaginadas ficam melhor. Então é um pouco da ideia do que vem trazendo aí os dispositivos eletrônicos para fumar, tanto cigarro eletrônico como tabaco aquecido, todos esses produtos que foram falados até agora. Essa estratégia é necessária porque, durante os últimos anos, né, com todas as políticas, o cigarro passou a ser não mais aquela questão glamurosa, e a juventude já via como uma coisa cafona, né, do passado. E agora, nesse novo formato, um formato inovador, um formato específico, algo que você olha, né, se parece com todos os outros dispositivos eletrônicos que você usa, né, e facilmente se disfarça ali, né, nos materiais que os jovens têm. Então, o primeiro conceito a gente não está mais falando daquele cigarro, e eu acho que quando se contou aqui as gerações, né, na primeira estratégia, que começou parecendo um cigarro de fato, né, e hoje ele se distancia muito disso, porque é estrategicamente interessante para a indústria, principalmente para esse público, que não pareça um cigarro, né, que pareça um produto feito para essa geração. E aí eu vou trazer um pouquinho desses conceitos e aí lançar para vocês uma campanha que a gente da BEAD está divulgando essa semana aí nas redes sociais, que tem a ver um pouco com essas questões dos disfarces e os interesses. Então, a indústria sabe, né, que o jovem curte cor, que ele curte arte, ele curte inovação, ele curte sabor e doce, e aí que entram as estratégias, né? Lá atrás, há muitas décadas atrás, tem aí um dos documentos que fala dos cigarros, dos aditivos nos cigarros, e ele fala que o sabor, ele é, inclusive, para poder facilitar o consumo do jovem, já que o gosto inicial, ele não é tão bom, não é tão palatável, e ele ajuda. Então, hoje em dia, a gente tem sabores, formatos, né, muitos que parecem realmente ligados para a criança, você vê ali com conceitos que quando você olha, você vê o doce, você vê um refrigerante, né, assim, não é um produto que você olha e você acha que é um produto que está sendo divulgado para adulto, ele facilmente passa essa imagem infantil. E aí todos esses sabores, formatos ainda trazem, né, não só esse conceito de inovação, né, já que a própria embalagem, ele é também uma forma deles fazerem a propaganda, né, eles também trazem a opção de cada tipo de adolescente escolhe o seu, né, o seu sabor, a sua cor, o seu formato. Então, uma das principais estratégias, ela está relacionada a isso. Você ter vários sabores, e aí o cheiro é gostoso, né? Essa semana eu estava conversando, tenho filhos adolescentes e vivo com adolescentes em casa. Estava tanto conversando com eles, quanto conversando com uma mãe, e aí ela falou, mas eu não sabia que podia cheirar outra coisa. Será que eu já senti esse cheiro? Às vezes eu acho que é, né, cheiro de baunilha, de canela, não sabia que podia ter. Então, isso é também algo que é bastante comum difundido. Outra estratégia, e a gente se orgulha muito, o Brasil se orgulha muito de dizer, poxa, antigamente, né, a gente tinha aí a Fórmula 1 patrocinada pela indústria do tabaco, os esportes, a gente avançou tanto, isso não acontece mais, mas na prática isso agora acontece, né? A gente tem aí de volta, e Mariana vai trazer uma das iniciativas da indústria também de outra forma, que também passa pela Fórmula 1, a gente tem os carros aí patrocinados, a gente tem agora, né, time de futebol, né, o próprio time do Neymar está aí com patrocínio de um cigarro eletrônico, e o próprio formato, as cores relacionadas aos carros, quer dizer, uma coisa que a gente viu no passado e a gente achou que a gente já tinha enterrado esse passado, né, em que a gente tinha ali
todas as cores e toda a alusão na Fórmula 1, por exemplo, ao cigarro, a gente volta a ter, né? E não só isso, a gente também se surpreende quando a gente vê comerciais antigos dos Flintstones fumando, ou cartoons do Camel. A gente continua aí com desenhos, né, com essa abordagem que não é para adulto, né? Assim, é muito palatável para o jovem. Então, eles também continuam com essa estratégia. Outra grande estratégia é que aqui no Brasil, né, não é para o tabaco aquecido ou para o cigarro eletrônico, já que a gente não permite a comercialização do cigarro eletrônico aqui formalmente, são os pontos de venda, né? Como foi falado, eles são bastante acessíveis, eles são, né, em geral, perto de balas, doces, no acesso principal da própria loja, jornaleiro, né, em todos os lugares que se tem, loja de conveniência, etc. Aqui a gente não tem isso dessa forma e espero que a gente não venha a ter, mas fato é que o acesso à compra do dispositivo eletrônico ele é muito fácil, né? Essa foi uma pesquisa feita pela ACT, que está promovendo esse evento hoje junto com a BEAD, né, e o Datafolha, em que se perguntou sobre compra de dispositivo eletrônico para as pessoas que já usaram. E a maioria falou na tabacaria e na internet. Então, em teoria, isso não deveria, né? O que faria sentido, ganhei, comprei no exterior, né, trouxe de outro lugar, mas fato é que a gente sabe que não é difícil. Eu fiz também um questionário aqui entre os amigos né, do meu entorno aqui, da minha filha, e fui perguntando, né, todos menores de 18 anos, mais ou menos cada 3 de 4 me responderam que já experimentaram cigarro eletrônico, e todos, 100% das pessoas que me responderam, sei lá, um grupo de 30 adolescentes, me disse que acha que é fácil comprar cigarro eletrônico sendo menor de 18 anos. Disse que vê frequentemente as pessoas fumando cigarro eletrônico. Então, é fácil, é acessível, isso também é uma estratégia que facilita o consumo dos jovens. Jovem tem essa ideia, né, de uma coisa mais estilosa, moderna, a questão da música, e aí outra coisa também, né, antigamente a gente tinha o Free Jazz Festival, o Hollywood Rock, o Carlton Arts, que a gente também achou que a gente já tinha passado, e hoje a gente tem de novo, né, festivais de música patrocinados pelo cigarro eletrônico, festas patrocinadas, em que atrás você tem ali, né, para tirar foto, exatamente como era antigamente, a marca do cigarro, né, e você tira foto para postar nas suas redes, para trazer uma normalização desse produto. Né? Então, é muito comum esse conceito de tentar trazer que o cigarro ficou para trás nessa juventude, não é tão apelativo, mas o cigarro eletrônico ele é maneiro, você faz ali competições da fumaça do cigarro, como se aquilo não fizesse mal, né? E comumente nos lugares onde isso é liberado, você tem aí quiosques e várias outras estratégias. Uma estratégia sabidamente conhecida também, eu trouxe a questão da população LGBT, mas isso é para as causas, né? Assim, pegar valores e causas da juventude, como essa, como sustentabilidade, né? Como conceitos ali de liberdade, bem-estar, e trazer para dentro da propaganda. Então, eles estão aonde está a garotada, estão patrocinando aí, né, uma parada gay, né? Mas, de uma forma geral, eles fazem isso muito comumente, pegando valores positivos, né, modernos, de responsabilidade social e trazendo para dentro do produto deles. Outros conceitos que a gente sabe que sabidamente são usados, a sensualidade, então você vê aí sempre mulheres bonitas, que a gente já vai emendar nas redes sociais, e a própria questão, né, eu já vi esse filme, né, antigamente você tinha ali a indústria, né, com famosos na televisão, e a gente está voltando a ver, tanto no horário nobre, quanto, né, em filmes na televisão, comumente, né, a gente vai vendo ali que voltou o cigarro e voltou o cigarro eletrônico, que aparece ali como se não fosse propaganda, né, aparece como uma coisa comum, né, da escolha ali do
do próprio personagem. Outro conceito muito trabalhado, né, de uma forma geral no marketing, mas especificamente aqui em relação aos jovens, é o conceito de redução de danos, né, de ele não ter os mesmos malefícios. Então, muitas vezes se fala, né, e comumente se acha, a percepção de risco dos jovens já é diminuída de uma forma geral, e especificamente trazendo ali de que, olha, mas não tem as substâncias tóxicas da indústria, então ele faz menos mal, ele é moderno, ele é só um vapor, a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas isso é uma coisa trazida muito pela indústria junto com a sexualidade. Eu vou falar um pouquinho das redes sociais para a gente finalizar, né, que é uma das principais estratégias e que é muito interessante a gente olhar, porque o mundo mudou, né? Assim, antigamente a gente avaliava serviços, a gente escolhia médico, a gente escolhia se ia num restaurante ou outro, com vários conceitos. Hoje você vai lá no Facebook, você pergunta aos seus amigos, você vai no Instagram, alguém tem alguma dica, até com pessoas que você não conhece, né? Você entra lá nesses grupos, aqui no Rio tem um chamado Agenda Carioca, né? Que é o máximo, tudo que você quer, do encanador à cortina, você escreve, eles te indicam. Então é meio que assim, as pessoas pegam a opinião, a experiência, elas não querem a propaganda da pessoa, elas querem saber como é que foi a experiência dela e se aquilo foi positivo ou não. Então a estratégia da rede social, ela entra assim, essa aqui são algumas imagens do TikTok, né? E tem muitos, assim como o TikTok, o Twitter, né? E o Instagram, que são os principais, né? Dessa garotada, em que naturalmente as pessoas usam, mostram as coleções, fazem a propaganda, que você tem várias imagens, vários vídeos, né? Da pessoa mostrando, e particularmente, aqui saiu da ordem. Nesse aqui, habilidades que adquiri com o tempo. Foi um vídeo que eu assisti essa semana, por acaso apareceu na minha For You do TikTok, que ela ensinando como é que ela fuma o cigarro eletrônico dentro de um ambiente fechado, no metrô, num restaurante, que ela adquiriu uma habilidade de engolir e fazer a fumaça embaixo da máscara e conseguir, né, fumar nesses ambientes. Então, de uma forma geral, você tem aí um público jovem, que se comunica com um público jovem, que é a vida como ela é, e que eles facilmente, né, entendem essa linguagem e viralizam, porque uma lança um desafio, o outro lança também, e mesmo quando artistas fazem uso desses produtos nas redes sociais, também é difícil que você veja que isso é um patrocínio, né? Que traga esse conceito que é uma indústria que está influenciando. Parece que aquela pessoa que você gosta, aquele ídolo, está concordando, né? E outra coisa muito comum nas redes sociais, que está sendo bastante comum hoje em dia... Esse é o famoso Jill. Esses tempos atrás eu perguntei. A ideia do unboxing, né? Assim, de que você publica na rede social, abrindo o produto, mostrando como usa, detalhe a detalhe. Então, é uma forma, né, de naturalizar e de trazer ali, né, no final tem a propaganda da loja que ela comprou não, né, foi recebidos gratuitos, né, porque as próprias lojas mandam para os influenciadores fazerem a propaganda, mas mostra desde você abrir aquela ansiedade, de abrir um produto, de conhecer, mostra como usa, e isso desmistifica muito para o jovem e fala numa linguagem muito próxima. E trazendo aí, né, muito da propaganda do lançamento do cigarro eletrônico, além do que já foi falado, né, e também vai ser abordado pela Carolina em relação à parada de fumar, também trouxe uma ideia de que você podia fumar onde você quisesse, né, que você não está tirando ali, né, o banimento, tem essa senhorinha aí fofa dizendo acabou o banimento, agora a gente pode fumar onde a gente quer. E aí a gente sabe, né, que a indústria, de uma forma geral, ela apela muito, né, para muitos conceitos. Isso foi o nosso passado. Se você olha a propaganda do passado junto com a do presente, às vezes a gente não consegue diferenciar, né, o que era o cigarro, o que é o cigarro eletrônico, o que é passado, o que é presente. Mas a gente pode diferenciar o que é o futuro. Eu acho que o futuro depende de cada um de nós que está aqui e pode trabalhar e batalhar para que a gente tenha leis que protejam a saúde dos nossos jovens, né? Continue mantendo aqui essa proibição e que a gente trabalhe conceitos educativos, né? Longe das fake news, que a gente promova, seja nos nossos grupos, eu sou mãe, né?
tenho outras mães no meu entorno, os meus jovens, às vezes do simples, que é compartilhando uma informação, um post sobre o que faz o cigarro eletrônico, né? Até a gente cobrar dos nossos políticos, os políticos dos nossos estados, que façam lei, como o Ceará ali estava comentando, que fez ali, né, uma lei que já proíbe cigarro eletrônico em ambiente fechado, né? O Rio vem discutindo isso no COMAD, vários estados estão aprovando, né, esse tipo de legislação e outras, porque quando a gente olha e fala, puxa, mas a política é tão difícil, depende da gente também, né? Então, depois de todos esses anos e todo o avanço, quando a gente se depara com a epidemia do cigarro eletrônico e como voltou tudo, e como de novo essa geração acha que é legal, acha que é maneiro, acha que faz menos mal, acha que é moderno, né? A gente está repetindo o passado, mas o futuro vai ser uma repetição de novo, se a gente não parar agora e lutar para fazer a diferença. Então, acho que é isso a minha ideia aqui de trazer esses minutinhos para a gente discutir. Excelente, Sabrina. Várias pessoas aí elogiando e dizendo que estavam com saudade de você, que você é maravilhosa. A Helena Maria Ramos dizendo, Sabrina maravilhosa. A Beatriz Albuquerque dizendo que estava com saudade de você. Eu não estou vendo nenhuma pergunta propriamente, mas eu acho que tem uma aqui que talvez vale a pena comentar, que é a questão dessa terra sem lei aí, que é a internet. A Cristiane Tourinho dizendo a respeito disso, né, de quanto, não sei se você gostaria talvez de aprofundar um pouquinho disso, para a propaganda. A terra sem lei, né, como é que a gente vende cigarros para menores, cigarros eletrônicos sendo proibido, né? Eu acho que a gente tem 2 pontos importantes. Uma é uma criação de uma boa legislação sem brechas, né? A gente que trabalha nessa área sabe como a indústria fica o tempo todo não só buscando as brechas, né, mas indo atrás dos políticos para que essas brechas sejam propositadamente postas ali, né, e com vários argumentos da importância do imposto do tabaco, então que esses produtos têm que ser regulamentados porque, né, a gente está perdendo dinheiro, e, na verdade a gente sabe que a gente não perde, porque o dinheiro que custa, né, aos cofres públicos, no INSS, no SUS, é absurdo. Eu acho que o primeiro ponto é a gente trabalhar com legislações, né, amarradinhas, em que cada um de nós, muitas vezes a gente não sabe, se você entra no portal, né, da Câmara dos Deputados, do Senado, você registra o seu e-mail, você coloca ali o tema cigarro, tabaco, cigarro eletrônico, álcool, que seja, né, e cadastra que você quer ver os projetos de lei que estão tramitando, você vai recebendo informação toda vez que ele tramita. Muitos deles você pode opinar online, você pode pedir participação de audiência pública, então não precisa ser necessariamente uma instituição para fazer isso, embora seja muito interessante que a gente se alinhe a instituições da sociedade civil que tenham esses mesmos valores que nós, como profissionais. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo é que leis sem fiscalização, né, sem apoio da sociedade civil, sem forma de regulamentar, não funciona, né? A gente tem aquela coisa da máxima da lei que pega ou que não pega, né? Mas a verdade é que eu também vou trazer assim, a fala para a gente. Eu acho que a gente tem que fazer um chamamento para ação mesmo, né? Quantas vezes vocês viram pessoas comprando cigarro eletrônico, ou vocês viram jovens, ou vocês receberam uma propaganda online, quantas vezes vocês denunciaram? Né? Eu acho que também é nosso papel. Você pode ir lá no site da Anvisa denunciar a venda ilegal de um cigarro eletrônico, que eles fiscalizam, né? Se esses locais que vendem não têm a sanção, e não tem a sanção se você não é o fiscal também, a gente também diminui as chances da lei pegar. Então, eu acho que é uma terra de ninguém, tanto porque a gente não tem fiscalizações efetivas, porque as leis têm a brecha, mas porque a gente, como sociedade civil, não cria cidadãs que tenham essa consciência e saibam, e não divulga como é que você pode, né, no seu dia a dia, também fazer a diferença. A gente viveu isso muito com esse grupo que está aqui no Rock in Rio, né? Quando a gente tinha venda de cigarro, vocês não estão vendo, mas eu estou vendo a Mariana aqui concordar comigo, que ela vai entrar em seguida. Quando a gente tinha ali as pessoas vendendo os cigarros, né, em pontos ilegais,
E não tirou a diversão de nenhum de nós ir lá tirar foto, né, e correr atrás do que a gente acredita e que a gente sabe. Só que isso só acontece se a gente divulga quais são as leis, né, se as pessoas têm esse acesso e sabem como fazer. E pode fazer toda a diferença, né, Mariana? Eu já te trouxe aqui para a gente fazer a dobradinha para a próxima. Eu só queria terminar aí com uma pergunta para você, Sabrina, não é pergunta, né? As pessoas estão, e a Mariana falou dessa campanha que a BEAD lançou essa semana, eu acho que você podia fazer um pouco de propaganda dessa campanha para a galera Vou fazer propaganda saber do que se trata. Isso, e aí eu já passo para a Mariana. A ideia é, a gente vai ter aí, e eu acho que a gente vai ter uma fala ainda hoje falando sobre a regulamentação, a gente em breve no Brasil, provavelmente em dezembro, a gente vai ter as discussões sobre a liberação ou não, e tem muita pressão da indústria do tabaco, né? Então, não só a BEAD, como a ACT, como outras instituições, e eu acho que é um pedido para cada um de vocês engrossar a nossa voz também, né, para cobrar que a gente consiga manter a proibição da comercialização de cigarro eletrônico no Brasil. Então, a ideia da campanha que a BEAD está lançando, a gente está lançando vários posts e com conceitos diferentes, mas muito trazendo essa questão da estratégia do cigarro, da indústria. A gente não é colocar o fumante como vilão, né? Assim, a gente está falando da estratégia de uma indústria milionária que tenta convencer a gente, fazer cada um de nós como fantoche, e ainda dizer que a intenção deles é um mundo sem tabaco, que eles agora não querem mais vender cigarro, né? Que mudou. Então, a ideia é a gente poder trazer a consciência que as pessoas reflitam um pouco do que a gente fez isso aqui, né? Porque muitas vezes a gente acha, puxa, mas isso já acabou, não se fuma mais, né? Essas propagandas não existem, e de perto elas existem até às vezes mais, né? Com maior acesso aos nossos jovens. Então, quanto mais vocês puderem, a gente lançou ontem uma, hoje mais uma, ao longo do dia a gente vai estar publicando outras, né, que vocês puderem divulgar, compartilhar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, quem tiver, que a garotada está lá, né? Mas a ideia é que a gente possa também ter a nossa voz ouvida. Perfeito. Então, obrigada, Sabrina.